E hoje, nessas etapas finais, eu quero trazer sobre uma área de oração que faz a gente mergulhar um pouco mais na vida de oração e que trabalha tanto o nosso caráter, que faz a gente viver tanta coisa maravilhosa em Deus quando a gente insere essa prática de oração na nossa vida, que eu quero usar como base Ezequiel, capítulo de número 22. Esse vai ser sobre um enfoque que a gente vai dar através desse mover de oração. Ezequiel, capítulo de número 22, verso de número 30 a 31. Ezequiel, capítulo de número 22, verso 30 a 31, diz assim a palavra do Senhor: busquei entre eles um homem, diga comigo, um homem. Olha só, busquei entre eles um homem, que tapasse o muro, e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Procurei um homem que se colocasse na brecha para não destruir essa terra, mas ninguém, nenhum homem achei. Verso 31. Por isso, porque eu não achei esse homem, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar? Tu és maravilhoso, Jesus, e a tua palavra é poderosa, revelação dos céus para o nosso coração, para que a gente viva uma vida com propósito, alinhado com a vontade do Senhor, e desfrutemos daquilo que a tua palavra nos promete. Em Cristo Jesus nós temos vida e vida com abundância. Então nós queremos pedir que o Senhor venha trazer clareza na nossa mente e fogo no nosso coração, através dessa palavra, que essa palavra se torne muito mais do que conceito, do que aprendizado, mas se torne, ó Deus, prática na nossa vida. Nós oramos porque queremos ser semelhante ao homem que constrói a casa sobre a rocha, que ouve e pratica a palavra. Esse vai passar por lutas, provações, tempestades, inundações, mas não ruirá, ó Deus, porque está firmado sobre a rocha. Então nos ensine a praticar aquilo que vamos aprender nessa noite e aplicarmos, ó Deus, a nossa vida de relacionamento com o Senhor, a nossa vida de oração, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém, gente? Glória a Deus. Bom, antes de entrar aqui nessa palavra, eu quero passar aqui um vídeo, quero pedir o Ministério de Mídia para passar um vídeo antigo, mas muito poderoso, que fala sobre o que nós vamos ministrar aqui nessa noite, sobre o poder dessa oração, dessa intercessão diante do Senhor. Então o Ministério de Mídia pode ficar à vontade para poder projetar e logo depois a gente retorna. Continues, not just for days, but for weeks, months, years. You cannot get rid of it. And the other continual feeling is the constant cold. Terrible cold. Sometimes I felt as if my blood circulation was slowing down. I was personally amazed at the power of endurance, because by all accounts I should have become seriously ill and died a long time ago. One night, I was thrown into a cell with a broken window. The KGB was determined to do an experiment and freeze me. Later they would say he broke the window in his cell and died of cold.
I felt despair. I thought to myself, has God really left me? Am I really forgotten and neglected? Have my years of suffering been in vain? And in my despair, I began to pray. I usually pray silently, but this time I started to appeal to God out loud. God, have you left me? My cries were bursting from a heart literally in utter despair. One night I had a dream. In my dream, I was told to pray for Alexander. I had no idea who Alexander was. But I told my church, and we began to pray for him. And right then, I suddenly felt a palpable physical warmth. Not the kind that comes from a heater, but like when a mother draws her freezing child to her breast and warms him with her tearful breath of compassion. It was a very living, human warmth. It penetrates you as if piercing you to the heart. And inside your heart, a spring opens up, out of which flows peace. A wonderful, magnificent, soothing peace. I felt a very loving, brotherly touch. Someone's caring hand touching my shoulder. I actually felt it. And this gesture represented the words, "You are not alone. You are not abandoned. We are with you. We are sharing your suffering." This warmth was the energy God gave me to feel physically the heat of prayer with my own skin, my own being. As if the prayers converted the energy of love into the energy of warmth. In the morning, it was a shock to my executioners. They couldn't understand. I wasn't simply alive, but my temperature was the same as that of a normal person. I heard the doctor explaining to my executioners in the corridor, "This is impossible. We can't explain it." About 6 months later, we received a letter from Open Doors to pray for Alexander. And we finally found out who this Alexander was. We had been praying for 6 months without knowing anything about him. Alexander had started a Christian movement that spread across the Soviet Union. For this crime against the state, he was imprisoned to a labor camp in northern Siberia, the death sentence zone. It so happened that many people began praying for me. And that was exactly when they released me. Prayer opened the prison doors, and as the gospel affirms, set the captives free. Tá, Jesus. Glória a Jesus. Esse é o poder da oração. O que nós estamos ministrando parece simples, mas é sobrenatural.
tem o poder de mudar qualquer realidade que a gente esteja vivendo. Tem o poder de mudar qualquer casamento em bancarrota, qualquer casamento falido diante da sociedade. A oração tem poder de mudar qualquer diagnóstico. Tudo é possível que crê. Nós vimos o testemunho desse missionário de igreja perseguida, Alexander, provavelmente essa é a pronúncia, Alexander. Foi lançado dentro de uma cela na Sibéria, com a janela quebrada, num ambiente de neve, como nós vimos ali, para ser como morrer congelado. Morrer congelado. E o Senhor desperta uma menina comum. Você viu ali, não despertou um pastor, não despertou uma menina comum. Como a gente sabe da autoridade da oração, porque o poder não está no título, está no nome de Jesus. Não é no título de quem ora, é no nome daquele que assegura o poder da oração. Uma menina comum começou a orar, no outro lado, de um outro país, na Filipinas. E a intercessão dela aqueceu o físico daquele homem num ambiente de congelamento, de neve, pelo poder de uma oração. Como ele diz, as energias de amor se transformaram em energias de calor no seu corpo. E um homem que era para morrer congelado, estava numa temperatura normal, porque tinha uma pessoa orando por quem ela nem conhecia, mas impulsionado por Deus. Olha o que Deus pode fazer quando nós começarmos, não apenas temos o conceito da oração, e vivemos um cristianismo que a gente sabe, está cansado, como diz a expressão, careca de saber sobre a importância, a indispensabilidade da oração, e começarmos a orar de fato, constantemente, fervorosamente, orarmos insistentemente, porque nós vimos aqui que a oração, ela atravessa fronteiras. A gente ora nesse ambiente, intercessão, nós começamos a ativar a nossa fé. Você quer aumentar a sua fé? Começa a interceder, porque você vai começar a ver resposta das suas orações. Olha, é tão legal, gente. É tão legal, a gente fala, olha, você vê uma resposta de oração, você vê alguém sendo curado, você vê uma porta se abrir, você fala, eu estava orando por isso. Quem já viveu essa experiência? Eu estava orando por isso, e aconteceu. Ou seja, a intercessão, além de abençoar o outro, ela ativa a nossa fé. Agora, infelizmente, mesmo diante do poder tão extraordinário, tão exponencial da intercessão, às vezes parece que essa é uma das mais negligenciadas etapas dentro da oração que nós fazemos. O primeiro desafio é orar. Orar constantemente, fervorosamente e insistentemente. A gente tem que ter prática de oração. Igual a gente come arroz com feijão todo dia, a gente tem que orar todos os dias. Igual a gente vai para o trabalho, para quem trabalha, todos os dias eu preciso orar todos os dias. Eu preciso ter prática de oração, porque relacionamento de intimidade se cria com práticas da oração, uma das etapas da oração mais negligenciadas. Por quê? Porque muitas vezes a gente até confessa pecado, Senhor me perdoa, falei nisso, falei naquilo, uma oração de confissão. Qual do tipo de oração que você acha que a gente é assim, top de linha, que a gente não esquece nunca? A oração de pedir? Não, pedir para Deus, nós somos especialistas. Senhor, abençoa a minha vida, abençoa o meu trabalho, abençoa a mim mesmo, abençoa eu de novo, abençoa. A petição a gente é especialista, mas a intercessão muitas vezes ela é negligenciada, porque muito, às vezes, é difícil a gente tirar o foco de nós mesmos e começarmos a nos interceder mesmo, colocarmos à frente de causas de outra pessoa. Pastor, o que é intercessão? Hoje eu quero que a gente mergulhe um pouco mais dentro do texto, no nosso nível de oração. Nós estamos falando de questões elementares da oração, e nós vamos dar um passo um pouco mais profundo, que é justamente essa intercessão. O que é a intercessão na oração? É o tipo de oração cujo enfoque, ela está na necessidade do outro. A intercessão, o meu foco está onde? Na necessidade minha? Não, na necessidade do outro. A intercessão é um momento da oração em que eu saio de cena, eu saio do foco daquilo que eu quero alcançar. É um momento que eu vou até Deus, eu invisto tempo, não por causa das minhas causas pessoais, não por causa de mim mesmo, mas por causa do outro.
A intercessão na oração, quando eu paro de pedir só pelas minhas coisas e começo a orar pelas outras pessoas, pelas outras causas, que vão além das coisas que estão diretamente ligadas a mim, eu começo a colocar os pés sobre o cumprimento do segundo grande mandamento. O primeiro é amar a Deus, o segundo é o quê? Amar o próximo. E uma das formas que eu manifesto amor às pessoas é quando eu falo assim: eu vou gastar esse tempo que eu poderia estar gastando comigo, vou aqui gastar para poder abençoar o outro agora, orar pela causa do outro, para abençoar o outro, para a porta se abrir para o outro. Então a intercessão ela nos leva a um nível de espiritualidade, a um nível de intimidade com Deus, que tem um impacto tremendo em nós e nos ambientes que a gente vive. A gente precisa começar a adotar essa prática à luz da palavra de Deus, da intercessão. Então, a intercessão é o enfoque na necessidade do outro. O intercessor, então, é alguém que se levanta diante do trono de Deus, que se coloca diante do trono de Deus em favor de uma outra pessoa. Aí nós olhamos para esse texto, pegue comigo. Esse texto, ele assusta a gente, porque o texto de Ezequiel, capítulo de número 22, que nós lemos aqui nessa noite, nos relata com toda clareza. Você pode olhar, por gentileza, Arthur, se possível, coloque esse texto aí, pode deixar ele, que é o Êxodo, capítulo de número 22, verso 30, pode ir colocando aí. O texto diz assim, que Deus olhou do céu e procurou um homem que se colocasse na brecha. Procurou um homem. Procurei entre eles o quê? Um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor dessa terra, para orar pela nação de Israel, para que eu não destruísse. Mas o quê? Não encontrei esse homem. Deus procurou um homem na nação, uma nação certamente ali de milhares de pessoas, e não encontrou sequer um para interceder pelaquela nação. E por não encontrar um, o verso seguinte fala que justamente essa nação foi para o cativeiro. Essa nação sofreu 70 anos de escravidão, que Deus procurou pelo menos um que orasse pela nação, e não encontrou um sequer que se colocasse na brecha. Eu acredito que naquele período havia milhões de pessoas, sim ou não? Muito provavelmente uma nação composta de milhões de habitantes. E mesmo na casa de milhões, quem sabe, nem sei quantas pessoas, não encontrou uma pessoa para interceder. Aí você olha para mim, como eu olho para esse texto, e a gente fala assim: isso é um absurdo, não é? A gente fala assim, um absurdo, no meio de milhares de pessoas, você não encontrar uma pessoa que colocou na brecha da intercessão pela nação. Não, é um absurdo. Uma pessoa não encontrou, Deus não encontrou uma. Bom, eu queria compartilhar essa pergunta para você e para mim agora. Qual a última vez que você orou pela sua cidade, pela nossa cidade, orou pelo Brasil, no seu devocional? Não é no momento que a igreja está no momento de política, está lá, a gente põe a bandeira, ou vamos orar pela nossa nação, movimento de oração. No seu devocional, qual a última vez que você mencionou o nome do prefeito da nossa cidade em oração? Pensa aí. Qual a última vez que você mencionou o governador do estado? Se orou pelo estado de Minas Gerais na sua oração? A gente olha para o povo e fala assim: é um absurdo. Mas talvez a gente comece a fazer um check-up na nossa vida devocional. Estou falando de ambientes aqui que a gente se move para orar todo mundo junto, não. Estou falando do nosso devocional. Qual a última vez que eu me coloquei na brecha de intercessão, de clamor mesmo, pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, e enfim. E aí eu olho para esse texto e vejo: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e que pusesse na brecha diante de mim, em favor dessa terra, para que eu não destruísse. Mas não encontrei. Passa o próximo versículo, por gentileza. Verso de número 31. Por isso derramarei a minha ira. Por que ele vai derramar a ira? Porque não encontrou um que estivesse na brecha. E aí eu olho para esse texto e vejo que muitas coisas poderiam estar diferentes se existissem mais cristãos de fato praticando a intercessão, a oração por vidas. Eu acredito que muita coisa poderia estar diferente dentro da nossa casa
se a gente se posicionasse como intercessor mesmo da nossa família. Eu acredito que muita coisa poderia estar diferente no ambiente de trabalho, se a gente se posicionasse, não é uma oração aqui a colar não, se posicionasse para colocar na brecha, homens que levantassem o muro e colocassem na brecha, no ambiente, porque o texto falou assim, ó, eu vou derramar minha ira porque eu não encontrei ninguém que se colocasse, como aconteceu com Ló. Não tinha 10 justos. Então nós precisamos trazer isso para a nossa realidade, porque os ambientes podem ser transformados se nós praticarmos na essência bíblica, com o coração alinhado, a prática da intercessão e colocarmos na brecha da oração. Tanto que segundo Crônicas 7,14, que é muito conhecido por nós, diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra sarada, tanto aqui tem confissão, aqui tem arrependimento, mas tem intercessão, tem aqui, ó, o orar, buscar a minha face. Ou seja, a terra seria sarada se houvesse de fato essa busca ao Senhor. Veja o poder da intercessão de um homem, de uma mulher, de um ser humano, de um cristão. Poder da oração. Nós vimos o vídeo aqui. E nós ministramos no nosso primeiro semestre, né? Antes de julho até maio, nós ministramos sobre a trajetória ali de Moisés com o povo de Israel no deserto. E a gente viu em um dos textos, em Êxodo 32, que Deus tomou a decisão de destruir aquele povo. Deus falou, vou destruir esse povo. Fez o bezerro de ouro. Deus, vou destruir. Por que Deus não destruiu? Quem lembra? Porque Moisés intercedeu. Um povo deixou de ser fulminado porque um homem se colocou na brecha. Senhor, você pode ler Êxodo 32, 32. Até combina aí, ó. Mas agora eu te rogo, Moisés falando com Deus, perdoa-lhes o pecado, orando pelo povo. Perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Você vê uma intercessão que envolve de fato o coração. E aí o Senhor concede graça. Deus falou que ia fazer até uma nova nação a partir de Moisés. Não, eu começo tudo de novo a partir de você. Mas Moisés coloca na brecha por esse povo. E Deus não destrói o povo. Deus até nem ia mandar a presença, nem ia com a presença dele enviar o anjo. Decide caminhar ainda com o povo por causa de um homem. Deus poupou milhões. Um homem em intercessão genuína. Um homem em intercessão genuína, bíblica. Então eu fico pensando e trago essa realidade para o nosso coração. Até quando a gente vai ficar aí sentado na arquibancada das catástrofes da vida? Até quando, gente? Ficar comentando da guerra de Israel, ficar comentando do declínio do governo econômico e não nos colocarmos à brecha da economia, da igreja, do cristianismo. Até quando a gente vai ficar sentado na arquibancada das catástrofes e não nos posicionarmos, dobrar os joelhos e orarmos diante do Senhor? Se você ler o Salmo 106, verso de número 23, o texto nos ratifica essa realidade do posicionamento de Moisés e do livramento de Deus por causa da intercessão de Moisés. Salmo 106, verso 23 diz assim: por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha. Aí, pode colocar, pessoal, pode colocar Salmo 106, 23. O texto está lá, o salmista escreveu: Deus teria destruído se não houvesse Moisés, o escolhido do Senhor, ficado perante ele na brecha para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. O texto aqui deixa mais do que claro. Mais do que claro, está aí, ó. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu, olha essa versão do NVI, diante dele, para evitar que a sua ira os destruísse. Uma intercessão de um homem. E eu fico pensando, milhares de pessoas estão morrendo, e a gente está no palco assistindo, ou na arquibancada, como eu disse. Milhares de pessoas estão se perdendo e não tem quem coloca na brecha para orar pelos perdidos. Não tem quem coloca na brecha para orar as pessoas que estão desviadas.
mais profundo na nossa vida de oração. E eu e você não temos noção. A palavra de Deus vai nos trazer nessa noite, os vislumbres do poder da intercessão. O que isso transforma a nossa vida. O que é algo aparentemente simples e esquecido por muitos de nós, tem um poder transformador na nossa vida. Primeiro paradigma que a gente precisa entender é que a intercessão é um chamado de Deus para todos nós. A gente precisa estabelecer esse paradigma, porque a gente muitas vezes tem ele distorcido. A intercessão, diga comigo, a intercessão é um chamado de Deus para mim. A intercessão é um chamado de Deus para todos. Porque o texto em Ezequiel 22:30 diz: busquei entre eles o quê? Um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. Então o texto diz que Deus procurou um homem, ou seja, aqui é um homem no sentido de uma pessoa que se colocasse na brecha. O texto não fala, Deus não procurou aqui entre os sacerdotes um homem. Na sua Bíblia está? Deus procurou entre os sacerdotes um homem que se colocasse na brecha. O texto não diz aqui, Deus procurou entre os levitas um homem. Não. O texto não diz, Deus procurou no ministério de oração do deserto um homem. Não. Deus procura na nação que se chama pelo seu nome, no povo que se chama pelo seu nome, um homem, um servo dele, para clamar. O que nos mostra com toda clareza que a intercessão, ela não é uma tarefa exclusiva de um determinado grupo de pessoas, de um grupo eclesiástico, mas é um chamado de Deus para todos os servos do Senhor. Se a gente não está praticando, a gente está desobedecendo, talvez por ignorância até o dia de hoje. E aí você não deu muita sorte talvez de estar aqui. Está aqui, ficou indesculpável. Agora você sabe que na vida de oração eu preciso estar na brecha, eu preciso ser o intercessor, porque não é um chamado só do nosso ministério de intercessão da igreja. A gente tem pessoas que vão estar ali intercedendo, mas a intercessão é um chamado de Deus para todos nós, todos nós. E gente, cá para nós, até eu pensei por muitas vezes, que às vezes eu achava a intercessão chamado para as irmãs acima dos 60 anos, 60, 70, aí, e de preferência que tem um coque assim, né? Com coque na cabeça. Essa é a irmã da oração, é a irmã que eu vou entrar na fila ali e vou receber a oração dela. A gente por muito tempo, até hoje, né? Acho que a intercessão é um chamado específico, talvez para essas irmãs, as irmãs do coque, as irmãs da revelação. Hoje as irmãs do coque já estão mais modernas, né? Já soltou o cabelo. Acha que é para pessoas às vezes mais idosas. Não. Se você é um filho de Deus, você foi chamado para interceder por vidas. Você foi chamado para interceder pela nação. Você foi chamado para orar pelos enfermos. Você e eu fomos chamados para orar pela igreja. Você e eu fomos chamados para orar pelas autoridades, conforme Paulo instrui Timóteo. É um chamado de Deus para todos nós. Então, se eu não estou intercedendo nos meus devocionais, eu estou desalinhado daquilo que Deus espera de nós. Tanto que você vai ler a carta de Tiago, capítulo 5, verso 16, nos mostra, dentre os 26 mandamentos recíprocos, que devem ser praticados por toda a igreja, mandamentos recíprocos, porque vem logo após o mandamento a instrução uns aos outros, ou seja, entre o corpo de Cristo. Tem dentre os mandamentos recíprocos o mandamento de orar uns pelos outros. Tiago 5,16. Orar um pelos outros. Ou seja, é uma intercessão. A intercessão é uma prática para toda a igreja. E como uma outra prova dessa realidade que nós mencionamos há poucos dias atrás, é a oração modelo que Jesus nos ensinou, carregando as instruções de como a gente deve orar, que é a oração do Pai meu. Oração do Pai Nosso. O Pai Nosso nos ensina a orar pelo pão nosso, para perdoar os meus pecados, perdoar as nossas dívidas, para me livrar do mal, não, mas livra-nos do mal. Então a oração modelo que Jesus deixa como referência, quando ele pede a bênção material, orar, quando fala ali do pão nosso, é que nós podemos orar pelas coisas materiais, o pão nosso de cada dia, mas não só pelas minhas coisas materiais, mas também pelas coisas materiais do outro.
Quando fala sobre orar acerca da nossa vida espiritual, perdoa os nossos pecados, perdão dos pecados, ou seja, eu estou orando acerca da minha vida espiritual, eu também devo orar acerca da vida espiritual do outro, perdoa as nossas dívidas. Quando eu falo sobre a nossa vida emocional, os embates que tocam a nossa alma, livra-nos do mal, não só me livrar, Senhor, mas livra o meu irmão, livra as pessoas do mal. Pai nosso, nos coloca sobre o enfoque, a intercessão nos ensina a interceder o tempo todo, desde a invocação do Pai até o encerramento da oração, mostrando que a intercessão é um chamado de Deus para todos nós. A oração do Pai Nosso é maravilhosa, ela faz a gente orar pelo passado, no sentido, Pai, perdoa os meus pecados, aquilo que eu errei. O Senhor vai lá e alcança o nosso passado e apaga. Faz a gente orar pelo o presente, o pão nosso de cada dia, ou seja, o pão de cada dia, o dia de hoje. Oramos pelo presente. A oração do Pai Nosso nos ensina a orar pelo futuro, quando fala o quê? Livra-nos do mal, ou seja, está falando o quê? Do futuro, de algo que vai acontecer. Passado, presente, futuro, material, espiritual, emocional. A oração modelo. A intercessão é algo que Jesus praticou. Inclusive, quando em uma das suas orações ele estava orando pelos discípulos e orando por todos aqueles que haveriam de crer. Sabe a boa notícia? Há 2000 anos atrás Jesus estava orando por mim e por você. Tem oração no céu do próprio Jesus pela sua vida. Ele é um advogado fiel. Ele intercede por nós. Olha que maravilhoso. É poder você replicar a essência do próprio Cristo. Então diga, a oração, ou melhor dizendo, a intercessão é um chamado de Deus para a minha vida. Então entenda, não tem como eu ser um discípulo de Jesus e não ser um intercessor. Então a minha oração é que o Senhor procure nessa noite. Passei e procurei entre eles da primeira IPR, um homem, uma pessoa, uma mulher, e aí ele vai encontrar nessa casa, no poder do nome de Jesus, vai encontrar um homem que vai se posicionar, que está se posicionando como sacerdote da sua casa. Isso, marido, seja você o intercessor da sua casa, para cobrir a sua esposa de oração, cobrir os seus filhos. Vai clamando diante de Deus pela sua família, vai clamando diante de Deus pela sua casa. Se levanta como um sacerdote do lar. O Senhor levante mulheres sábias que edificam a sua casa, e você, mulher, seja uma intercessora do seu marido. Cobre ele de oração, cobre os seus filhos de oração. Filho que está aqui, seja intercessor do seu pai. Seja você adolescente, já começa a orar. Ore pela salvação daqueles que não são salvos. Ore por aqueles que são salvos, para que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha levá-los ao nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Que o Senhor nos levante como homens e mulheres que se colocam na brecha da intercessão, e nós vamos ver o ambiente da nossa casa, o ambiente do nosso trabalho transformado, porque muito pode a oração do justo em seus efeitos. Pode ser apenas um funcionário lá na sua empresa, trabalhe com excelência, mas adote cada colega de trabalho, gerente, supervisor, colaborador, adote nos seus joelhos, clame por ele, seja o intercessor no seu local de trabalho, seja o intercessor dessa cidade. Que o Senhor venha procurar e venha encontrar a mim e a você, clamando, e muitas realidades, como foi a de Alexandre, vão ser tocadas, vão ser mudadas pelo poder da intercessão, pelo poder da oração. Por isso que o diabo o tempo todo, irmãos, tenta minar a gente de orar, tenta encher a nossa agenda, tenta minar a gente de buscar o Senhor, porque ele sabe do poder da oração, sabe o poder de um jovem, de um adolescente, na universidade, na escola, que se posiciona para orar pelos colegas de trabalho. Estou aqui para estudar, mas eu estou aqui para poder orar por ele. Vou orar por fulano. Adota gente na sua sala para orar. Ore pelos seus professores. Começa a interceder. Tem gente que começa a orar e a oração dele acaba assim, com 3 minutos. Já aconteceu várias vezes comigo. Por quê? Senhor, abençoa a minha vida. Eu coloco diante do Senhor a minha vida. Abençoa a minha casa, Jesus. Abençoa, abençoa, abençoa.
que você está colocando diante do Senhor. E aí eu aprendo uma segunda coisa da intercessão, que é fenômeno. Diga comigo, a intercessão, ela mata o egoísmo. A intercessão é poderosa, é um chamado de Deus para todos nós. A intercessão é maravilhosa, porque ela mata o egoísmo. Mata o egoísmo dentro de nós, porque ela vai forjar o caráter nosso. É maravilhoso. Você vai tendo um caráter forjado no momento que você vai estar orando, porque ela é o tipo de oração que é mais altruísta, é uma oração mais doadora, é uma oração que tira o foco do eu, do meu, e coloca o foco no outro. Então o nosso egoísmo, ele vai sendo destroçado, porque o foco total agora, o foco central é abençoar o outro, é ver um milagre na vida do outro, é ver prosperidade financeira, emocional, familiar na vida do outro, é ver a bênção de Deus na vida do outro. E aí o nosso ego vai ser mortificado, e já não mais sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Porque o que Jesus fez nessa terra não foi por causa dele mesmo, ele fez aqui para glorificar o Pai, e por causa de mim e de você. Ele veio por causa de pessoas, por causa do outro. Então quando eu estou intercedendo, o Senhor está lapidando o meu caráter. Porque no natural, irmãos, o nosso natural não é interceder, o nosso natural não é ver, é isso no outro, é o egoísmo natural do homem. Então quando você se posiciona na brecha de oração em favor dos outros, você vai lapidando, eu vou lapidando pela ação da oração o nosso caráter. Eu anotei aqui de Michael Burkle, acho que é assim que pronuncia. Ele é diretor internacional de uma casa de oração de 24 horas por dia, 7 dias de oração em Kansas City. Ele diz uma frase assim: as nossas orações pelos outros afetam os nossos próprios corações mais do que detectamos. As nossas orações pelos outros, elas afetam os nossos próprios corações mais do que nós detectamos. Olha só, e é tão tremendo esse mergulhar na intercessão, que eu olho, por exemplo, para a vida de Jó. Jó, capítulo de número 42, verso 10, sempre me impressionou, porque o texto diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Ou seja, quando ele estava na intercessão, ele estava como? Falido, em luto pelos 10 filhos que morreram, em uma falência financeira de perder 11 mil cabeças de gado num só dia, com os funcionários e tudo, da mulher declarar: amaldiçoa o seu Deus, e morre, com os amigos perguntarem nas suas perguntas e conversas com ele, trazendo a realidade para o coração dele, como se ele tivesse pecado em alguma coisa, sendo que o próprio Deus o assegurou: ele é homem íntegro, reto, temente a mim, e que se desvia do mal. E esse homem, debaixo de pressão emocional, de luto na alma, de enfermidade, que passava os cacos para aliviar na sua pele, esse homem está orando por outras pessoas. E olha que sobrenatural que é a intercessão, porque Deus mudou a sorte dele. Ele foi curado, restaurado as suas finanças, restaurado a sua família, quando ele estava fazendo o quê? Intercedendo pelo outro. Às vezes a gente entra em situações, em cultos, e a gente fala assim: eu preciso de oração. Glória a Deus, é eu que estou precisando de orar. Quantas vezes a gente sobe aqui, né, José? É eu que estou precisando de ser ministrado. Mas você se coloca na posição para abençoar outros, mesmo num vale da dor. E sabe o que acontece? Quem começa a entrar na sua causa é o próprio Deus. Você ora, você coloca na causa pelo outro em favor de Deus, e o próprio Deus começa a mudar a sua história. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Quando você estiver orando, o Senhor vai estar trabalhando em favor da sua vida, em favor da sua casa, em favor do seu trabalho. Enquanto você ora pelo outro, o Senhor vai estar mudando realidades. Eu quero declarar em nome de Jesus, realidades sendo mudadas, não pelo colocar das suas mãos para resolver, mas pelos seus joelhos clamando pela vida de outras pessoas. O próprio Deus vai intervir na sua vida, no poder do nome de Jesus. Se você crê, dá glória a Deus. Aleluia! Pode aplaudir Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então tá sofrendo, tá desanimado, ore. Vai bater um papo ali com o livro de Jó. Ore.
Oh, Deus só mudou a sorte de Jó. Foi depois que ele começou a orar pelos seus amigos. Então Deus está entregando para a gente chaves, direções espirituais para mudança de realidade dentro da nossa casa. Não sei se você está pegando. Talvez a gente está tentando tanta estratégia para resolver a situação. Deus está te dando uma estratégia do céu. Começa a orar por vidas, a abençoar vidas, a se colocar na brecha de oração. É fé, meu irmão. É o que Jó viveu. Eu oro pelo outro e o Senhor muda a minha própria história. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Sabe o que o texto segue dizendo? O texto diz assim: o Senhor, no mesmo versículo, deu-lhe o dobro de tudo quanto o possuía. O Senhor deu o dobro para ele. Nesse mesmo momento em que o Senhor muda a realidade dele, pela intercessão dele, o Senhor dá a ele o dobro de tudo quanto ele possuía. Sabe o que eu aprendo? A gente precisa reclamar menos e clamar mais. Você fala carinhosamente para quem está do seu lado, só para despertar: reclame menos, clame mais. Tira o R do segundo aí, tá? Reclame menos e clame mais. Reclame menos e clame mais. A gente precisa abortar da nossa boca a reclamação e começar a adotar a intercessão no nosso quarto. A gente precisa abortar da nossa boca as murmurações constantes de tudo que a gente vê, de tudo que a gente pensa, quer dar palpite, quer criticar, quer falar. O Senhor está nos ensinando a olhar para o povo de Israel, a olhar para Jó, a dizer: aborte a murmuração e adote a intercessão. Vai mudar o nosso coração, vai mudar a nossa forma de lidar com a vida, vai mudar no reino espiritual. As respostas vão ser ativadas no reino espiritual sobre a nossa história. Porque a intercessão, ela mata o egoísmo. A intercessão é um chamado de Deus para nós. A intercessão, e o caminho para finalizar, a intercessão, ela traz livramento sobrenatural sobre a nossa história. Sabe o que me chama a atenção, irmão? Que Deus é livre. Deus é soberano. Ele faz quando quer, da forma que quer, no tempo que quer, sim ou não? O nosso Deus, Ele é livre e soberano. Ele pode agir apesar de nós, Ele pode agir sem nós. Contudo, Deus decidiu se mover e mudar situações na terra através da intercessão. Ele é livre, Ele pode operar quando Ele quiser, mas Ele decidiu mudar situações através da intercessão. Então o que está faltando para mudanças de realidades dentro de casa, às vezes, é uma oração, é a intercessão. A mudança do ambiente de trabalho é o quê? A intercessão. A mudança da realidade ministerial é a intercessão. Êxodo capítulo 3, verso número 7 e 8, diz que Deus viu, Deus ouviu, Deus agiu e livrou um povo do cativeiro, porque o povo clamou. Ele ouviu o clamor desse povo. Um povo que estava há 430 anos aprisionado, teve a sua vida liberta a partir de um clamor que foi elevado. Imagina, irmãos, eu sempre digo, 4 gerações. O que era o seu pai? Meu pai era escravo. O que era o seu avô? Escravo. O que era o seu bisavô? Escravo. O que você é? Eu sou escravo. Mas um povo começa a orar. Êxodo 3, verso 7 e 8 fala: Deus ouviu. O que mudou ali? O que libertou um povo de escravidão? Gerações de escravidão. O clamor de alguém. O clamor de um povo que começou a falar diante do Senhor. E o Senhor ouviu esse clamor e libertou aquele povo da escravidão. Daniel, como um homem de oração, que orava, segundo a palavra, 3 vezes ao dia, como costumava fazer, constantemente, fervorosamente, Daniel orava. Deus, Ele muda o instinto de animais, porque ele é lançado dentro da cova dos leões, mas não é atacado, porque ele tem um homem de oração guardado pelo Senhor. Muda o instinto, talvez ele momentâneo, de animais. Atos capítulo de número 12, Tiago já tinha sido morto, um dos discípulos, a fio de espada. Pedro estava preso na prisão. Mas Atos 12, verso de número 5, diz que Pedro está preso, com certeza ele era o próximo a ser morto. Mas verso 5 de capítulo 12 de Atos diz que havia uma igreja
unida numa casa, orando por Pedro. E enquanto Pedro estava dormindo, um anjo toca, naquele momento que o povo está orando, toca, fala: acorda Pedro, abre as cadeias, prisão de cela lá de segurança máxima, abre as cadeias, e Pedro é livre da morte e da prisão, porque a intercessão de um povo traz livramento sobrenatural sobre vidas. Oh, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio no poder. Eu creio que o Senhor está trazendo livramento sobre filhos. Porque tem mães de joelho, não desista, mãe. Eu quero declarar sobre mães aqui, que mães de joelhos verão seus filhos de pé, no nome de Jesus. Eu quero declarar sobre mães aqui. Espírito Santo de Deus, que o Senhor está renovando os seus joelhos calejados de oração, porque o Senhor é o Deus que faz forte, alcançado, e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu declaro renovo do céu sobre a sua vida, sobre os seus joelhos de oração, sobre a sua casa, no poder do nome de Jesus. Quem está comigo e recebe essa palavra, glorifica ao Senhor. Oh Espírito de Deus, se você tivesse que orar agora por alguém, se você tivesse que interceder por uma causa, o que o Senhor está soprando no seu ouvido aí agora? O que o Senhor está colocando? Espírito Santo, o Senhor está soprando situações e nomes sobre mentes e corações aqui neste momento. O Senhor quer que você levante o clamor e você comece a interceder aí do lugar onde você está, porque enquanto você está orando aqui, como aquela menina do vídeo, que de repente numa madrugada acordou, soprou um nome no ouvido dela, na mente dela, no sonho dela, e ela começou a interceder, mesmo sem entender, mas enquanto ela intercedia, o Senhor manifestava o sobrenatural. Eu quero declarar que nesse exato momento, debaixo dessa palavra, os nomes que você está mencionando diante do Senhor, está recebendo agora favor de Deus, libertação de Deus, livramento de Deus, poder de Deus, cura do céu em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, toda a glória seja dada a Ti, Jesus. Nós cremos no poder da intercessão, nós cremos no poder dos joelhos que se dobram, nós cremos no poder das mãos que se levantam. É como Moisés estava naquele monte enquanto Josué desceu para a batalha contra os amalequitas. Moisés subiu ao monte para orar, as mãos já estavam cansadas, Deus levantou Arão e Ur para sustentar ali as suas mãos, mas o texto é claro em dizer, quando Moisés estava com as mãos erguidas na intercessão, a Israel prevalecia, quando ele abaixava, Amaleque prevalecia. Enquanto você ora, o Senhor está concedendo vitórias, o Senhor está abrindo portas, o Senhor está repreendendo laços do inimigo, o Senhor está desfazendo laços, o Senhor está repreendendo ações do diabo, na sua casa, na vida dos seus filhos, porque há poder no clamor que é lançado diante do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, você crê que Deus ouve a sua oração? Você pode orar agora ao Senhor. Você crê que Deus ouve a sua oração? Você pode orar ao Senhor. Você pode adorar o Senhor por um instante agora. Deixe seu coração encher de fé, porque o Senhor vai fazer transbordar essa fé através de uma intercessão. Agora o Senhor vai ativar intercessores neste lugar. O Senhor vai ativar pessoas que no seu devocional vão clamar por coisas que nunca pensou clamar, vão começar a orar por situações que nunca pensou clamar ao Senhor, porque o Senhor vai mudar a realidade da sua casa, o Senhor vai mudar a realidade do seu ambiente profissional, o Senhor vai mudar a realidade de onde Ele tem te colocado, através dos seus joelhos dobrados, das suas mãos erguidas, porque muito pode a oração do justo em seus efeitos. Oh Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Nós vamos praticar essa palavra.
Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. O que você vai fazer agora com essa palavra, hein? O que você vai fazer com isso que o Senhor está descortinando diante dos nossos olhos agora? O que você vai fazer com a palavra que foi liberada? O que você vai fazer com essa instrução que o Senhor, essa direção que o Senhor nos deu, essa orientação, essa revelação da palavra que o Senhor está nos colocando nas mãos agora? Eu quero convidar você a praticar agora. Comece a clamar ao Senhor, comece a clamar ao Senhor. Vai ser difícil, né? Porque a gente não está acostumado, né? A gente está acostumado com a petição. Mas agora o Senhor quer nos levantar para ser aqueles homens que se colocam na brecha. Os olhos deles estão passando aqui neste lugar. E vai encontrar os sacerdotes do lar. Vai encontrar as mulheres que clamam pela sua casa. Vai clamar homens, profissionais liberais que vão orar pelos seus ambientes agora. Comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar pela igreja. Comece a clamar ao Senhor. Isso, comece a exercitar essa palavra. Você vai encher, seu coração vai começar a se encher de fé. Seu coração vai começar a se encher da palavra dele. Espírito Santo de Deus. O nosso caráter, a gente vai se sentindo desconfortável, a gente vai se sentir limitado. Mas aí o Senhor está quebrando o nosso ego, o Senhor está quebrando o nosso caráter. O Senhor quebrando no sentido de nos forjar. O Senhor está nos forjando e nos levando à intercessão, levando ao clamor. Começa a interceder agora. Começa a orar. Há poder nos joelhos que clamam, há poder nas mãos que se levantam. Cadê os Moisés aqui dessa casa? Cadê os Daniéis aqui dessa casa? Cadê os homens e mulheres que vão se colocar na brecha agora e começar a clamar? O que Deus está colocando na sua mente agora, comece a clamar ao Senhor. O que o Senhor está trazendo na sua mente agora, comece a interceder. Eu não sei se é sobre algo macro, não sei se é sobre uma nação, não sei se é sobre um estado, se é sobre uma cidade, se é sobre a igreja, se é sobre crianças. Eu não sei aquilo que o Senhor vai queimar o seu coração agora, se é nomes específicos, se é pelos perdidos, se é pelos drogados, se é pelos profissionais, se é pela economia. Mas o Senhor está procurando homens e mulheres que se colocam na brecha. Não sei se o Senhor está te despertando para orar por famílias, para orar por casamentos, mas comece agora a orar. Quem sabe o Senhor está te despertando para orar pela juventude, para orar pelos adolescentes, para orar por Israel. Começa a orar, igreja. Começa a clamar no poder do nome de Jesus. O nome de Jesus, a autoridade não está no título do pastor. O Senhor está procurando um homem, não é no meio dos sacerdotes, é no meio do povo que se chama pelo seu nome, porque a autoridade está no nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Comece a orar, comece a orar. Eu quero declarar que você vai ter, o Senhor vai dar para pessoas aqui intercessões proféticas. O que é isso, pastor? O Senhor vai fazer você orar aquilo que o céu tem para entregar. Eu declaro em nome de Jesus, o Senhor vai trazer sobre lábios aqui orações daquilo que o céu tem para entregar. Você vai orar aquilo que a vontade de Deus já está para executar. Oh, meu Deus, começa a nos dar sensibilidade. Começa a nos dar sensibilidade. Começa a nos dar, oh Deus, sensibilidade à tua voz. Levanta uma igreja que não anda numa religião, mas anda num relacionamento de intimidade. Discerne a voz do Mestre, discerne a voz do Pai. Muito obrigado, Jesus, pela tua graça, pela tua presença, pelo despertamento que o Senhor tem gerado dentro de nós, por essa fome, por essa sede, por aquilo que o Senhor tem nos levado, ó Deus, a conhecer no Senhor e a cessar em Ti. Jesus, nós nos apropriamos de cada promessa do Senhor sobre essa casa, sobre vidas aqui neste lugar. Ó Deus, nós declaramos em nome de Jesus uma nova realidade no nosso relacionamento contigo. Que o Senhor faça outra vez, como da primeira vez, Senhor, essa chama. Nós te agradecemos, Jesus, entregamos diante do Senhor o nosso coração. Entregamos ao Senhor, ó Deus, o nosso culto nessa noite. Nós tributamos ao Senhor a honra, a glória, o louvor. Entregamos essa semana nas tuas mãos, Pai, uma semana de feriado, uma
semana onde nós pedimos ao Senhor nos levar, ó Deus, a níveis que ainda não acessamos da intimidade com o Senhor no nosso devocional. Oramos, ó Deus, pela vida dos nossos acampantes que estarão em viagem, que o Senhor venha nos guardar, nos livrar. Os ônibus que sairão daqui, os carros, preparar o ambiente, derramar o que a glória do Senhor tem para derramar lá, o que a glória do Senhor vai continuar derramando aqui nessa casa. Oh Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite, e nos desperte, ó Deus, o nosso devocional, para, ó Deus, nos posicionarmos e nos colocarmos na brecha pela nossa casa, na brecha pelo nosso ambiente de trabalho, na brecha pela nossa cidade. Muito obrigado por essa noite. Que o Senhor receba, Deus, o nosso louvor, o Senhor receba a nossa adoração, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo repouse sobre o teu povo. Os dons do teu Espírito distribui no meio da igreja, hoje e para todo sempre. Juntos nós dizemos: você pode celebrar a presença de Deus, você pode dar um brado de glória, você pode dar um brado de aleluia, aleluia. Eu quero pedir um louvor para poder tocar mais um cântico, que nós finalizamos o nosso culto, mas porventura tem pessoas que desejam ainda ficarem nesse ambiente de oração. Fique mais um momento, fique à vontade.